todos, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Na Visão Delas. Vocês sabem, todas as terças-feiras nós temos um encontro marcado aqui na GMTV para conversar sobre diversos assuntos e hoje não será diferente. Cá estamos para conversar sobre um assunto importante, principalmente nessa quadra festiva. Já entramos, não é, para aquele mês que é só festas e festas e festas e nós gastamos e gastamos muito, não é? Queremos aquele drip para a festa do Ano Novo, compramos comida para aquele banquete no Dia da Família, às vezes também viajamos, e tudo isso que nós fazemos envolve custos ou envolve dinheiro. Então, nós hoje estaremos aqui a conversar sobre isso, sobre festas sem culpa no bolso. E para falar sobre esse tema, eu tenho comigo duas painelistas super especiais, que eu gosto muito, estou muito feliz por ter elas aqui comigo. Falo da Palmira e também da Vânia. Então, eu vou pedir para que cada uma se apresente, que nos diga a sua profissão. Vou começar com a Palmira. Palmira, bem-vinda de volta, é muito bom te ter aqui. Boa noite, Natália. É realmente muita alegria, como nós já falamos um pouquinho antes do programa. É uma alegria estar aqui de volta a casa depois de tanto tempo. E, sobretudo, hoje é um dia especial porque eu mudei de lugar. Eu estou habituada a estar na casa do outro lado, né? Então, hoje para mim é super especial, super diferente, depois de muito tempo sem dar as caras e aparecer aqui como painelista nesta nossa volta do programa Na Visão Delas. Então, muito obrigada. Meu nome é Palmira Motiwa, como já bem disseste. Eu sou formada em gestão de empresas e atualmente eu tenho estado a trabalhar também nesta área. Eu sou administradora na organização na qual eu trabalho. E acho que vai ser bom nós termos esses minutinhos aqui, né? Espero que a gente tenha aqui uma boa conversa e, sobretudo, que seja interessante para aqueles que vão nos ouvir lá do outro lado. Obrigada, Palmira. Agora vamos para si, Vânia, bem-vinda. Vânia, sempre, sempre, sempre conosco, nossa painelista de coração que está caminhando conosco desde que começamos o programa. É muito bom te ter de volta, Vânia. Olá. Ah, Sim, sim. eu estava a saudar a Natália, estava a saudar também a Palmira. É tão bom estar aqui convosco. Espero aprender tanto. É pouco tempo que nós vamos aqui debruçar sobre o tema que a Natália já avançou. Eu sou Vânia Fernandes Joaquim, folpense, não é? E casada, mãe de dois filhos. Formei-me em contabilidade de finanças, mas não trabalho na área, infelizmente, de contabilidade. Estou na área de compliance, né, na banca, mas muito mais virada para a fraude. E pronto, espero aqui partilhar convosco um pouco daquilo que eu aprendi já há muitos anos, embora não esteja a viver efetivamente na prática, ou seja, estar tipo, a aprofundar mais na matéria financeira, como a Palmira ah, tem feito eu dia a dia dela. Ai, Então, meu Deus. Tenho painelistas de luxo. Eu acho que vamos complementar o conhecimento das duas painelistas. Estou muito contente por ter conseguido reunir as duas aqui. Deus abençoe-nos nesse programa. Para começar, já que estou consigo, Vânia, já, eu gostaria de ouvir de si, na sua visão, por que é que é tão fácil perder controle sobre o orçamento, especialmente em dezembro, nessa época festiva? Por que é que é fácil nós gastarmos desenfreadamente? um, ok. Dezembro é um mês como eu vou dizer, de muita emoção, não é? Primeiro ah, pela, pela existência, o fato da pessoa saber que para Deus guardou-me
até o final do mês, do ano, né? É um motivo de alegria. E as pessoas gostam é de comemorar, festejar, estar em família, não é? Ter roupa nova. Se estiver em família, as pessoas gostam de combinar um certo tipo de roupa, cores, etc, não é? E é um mês, que traz muitas emoções, né? Hum. Mas eu digo emoções boas. É um mês que se faz o balanço. Uns estão a comemorar, por exemplo, comemoram as coisas que conseguiram conquistar, as suas conquistas durante o ano. Outros nem por isso, né? Então, facilmente nós nos perdemos. Ou é um mês em que as pessoas acabam tendo mais custos por causa dessas razões, né? Há sempre um motivo para comemorar. E quando nós não planificamos, por exemplo, não determinamos que no período de dezembro, no período das festas, eu preciso de gastar apenas tanto, acabamos nos excedendo e gastamos mais do que era suposto. Então, é aí que acabamos, quer dizer, as pessoas acabam saindo fora daquilo que é o seu padrão ou do seu nível financeiro. Ok, obrigada. Palmira, eu agora vou assim. A Vânia esteve aqui a falar das razões que por vezes nos fazem perder o controle nessa quadra festiva e nos faz gastar muito. Então, eu queria saber de si, Palmira, qual é o primeiro passo para não exagerar nos gastos? Para quem quer celebrar, sim, mas ainda assim, não sei se eu posso dizer ter gastos racionais. Qual é o primeiro passo? Ou quais são as dicas que que a Palmeira poderia deixar para nós? Ok. Muito obrigada, Natália, mais uma vez. Penso que a Vânia fez uma introdução muito sábia. Ah, Realmente, quando estamos aqui na época de dezembro, no mês de dezembro, é muito fácil nos deixarmos levar pelas influências, né? Porque o ambiente, a sociedade, o meio que nos rodeia, como disse a Vânia, estamos aqui num espírito muito festivo, é muita alegria. Na verdade, a questão dos gastos não é apenas uma questão financeira. Isso tem várias ramificações, ou podemos dizer várias motivações. Nós diríamos que estariam envolvidas aqui motivações emocionais, motivações sociais, motivações culturais. Tudo isso afeta e determina o quanto a gente gasta ou vai gastar nessa época, porque dependendo de pessoas, cada um tem um conceito daquilo que é celebração, né? Existem as pessoas que naturalmente conseguem passar as festas com menos gastos possível, naturalmente, porque para eles festa não é comprar, festa não é gastar, mas existem as pessoas por outro lado que para eles festividade é isso. É ceia, é celebração, é troca de presentes, entre outras coisas, como dizia a Vânia, é compra de roupas, entre outros aspectos. E algumas coisas que nós devemos ficar muito atentos também é que, por muito determinados que nós sejamos ou concentrados, tem a questão da oferta também, que é maior. Durante o mês de dezembro, as publicidades tendem a ficar muito mais intensas, as ofertas, as ditas promoções nas lojas por onde nós passamos, tudo isso nos torna muito vulneráveis a fazermos gastos dos quais nós não estávamos planificados. O mês em si de dezembro, naturalmente, ele é um mês em que agrega muitos gastos, fazendo com que haja naturalmente, né, um peso sobre o orçamento, eu posso assim dizer. Por que que eu digo agrega muitos gastos? É o mês de festividades, é o mês também que coincide com a época das férias, as pessoas querem viajar, as pessoas têm mais tempo para estar em família, entre amigos, enfim, em comunidades. Então, há maior sociabilização. Tudo isso nos impulsiona a ter gastos maiores do que em outras épocas do ano. Mas, como dizia a Natália, o que nós podemos fazer para garantir que tenhamos celebrações sem exageros, sem gastos irracionais, podemos assim dizer? Eu diria que o primeiro passo para nós termos celebrações racionais, quando nós falamos da questão da sustentabilidade financeira,
O caminho é único, é a planificação. Nós não temos como ter uma vida financeira estável, uma vida financeira organizada, se nós não temos organização, se nós não somos planificados, se nós não somos organizados. Então, parece muito repetitivo quando se fala da questão das finanças, tem sempre aquela dica que fica: faça um orçamento, faça um planejamento, e às vezes as pessoas não levam isso a sério. O que faz com que as pessoas tenham gastos super podemos assim dizer, excessivos, na verdade é porque elas não se planificaram. Porque pessoas que já se planificaram, elas sabem quanto elas podem gastar e elas de certeza que vão fazer os gastos dentro dos seus limites. Mas para as pessoas que não fizeram um programa, não se organizaram, elas pensam que podem ir além e elas só descobrem que não podem ir quando notam essa ruptura no seu orçamento, porque elas percebem que já não podem dar conta. Na verdade, as festas, a época festiva, as férias, nós não deveríamos começar a prepará-los quando estamos no mês de dezembro. Esse já é um erro. As pessoas esperam estar no mês de dezembro para decidir como é que elas vão celebrar as festividades. Elas até às vezes só dependem do salário do mês de dezembro para poder fazer, para poder celebrar as festividades. Mas nós nos esquecemos que além das festividades, o mês em si já tem aquelas que são as suas despesas, aquela que é a sua rotina padrão. E se nós não viemos planificando isso durante 12 meses, isso vai criar um peso. Então, para se ter festas saudáveis, para se ter gastos saudáveis, gastos racionais e sem exageros, o primeiro passo é a planificação. Planifique, decida como você pretende celebrar as festas, sejam elas do. Agora estamos na festa do Natal, do final do ano, mas tem muitas outras festas que acontecem ao longo do ano. Planifique, guarde dinheiro para isso, defina o que você quer fazer e para que você não seja levado pela influência da sociedade. Quando já estiver planificado, você será capaz de dizer para algumas pessoas: isso eu não posso, isso eu posso, aqui eu avanço. Então, o segredo ou a base para qualquer organização financeira é a planificação. Natália? Oi, 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 estava aqui. Estou a aprender muito. Gosto muito do programa porque as panelistas vêm aqui e nos ensinam e eu também aprendo muito. Então, a Palmeira deixou aqui ficar uma dica importante que é a planificação e que essa planificação não pode ser no mês de dezembro, é melhor começar a planificar antes para assim poder ter um dezembro, digamos, suave ou essa quadra festiva seja suave. Vânia, agora eu vou assim. Ahm, Queria saber, bem, geralmente, né? Diz-se que janeiro é o mês de fome. E eu acredito que essa expressão surgiu exatamente por causa dos gastos excessivos que se fazem, ou que as pessoas, vamos lá, ou que nós fazemos em dezembro, nos faz entrar em janeiro já sufocados. E para pais, não é? Que têm crianças ou filhos em idades escolares, têm lá as despesas toda da escola, enfim, matrícula, material escolar, etc. E nesse mês de janeiro, nós também vemos que é um mês de muita dívida, ou seja, surgem muitos pedidos, né? De as pessoas já pedirem emprestado algum valor aqui, algum valor ali, algum valor aqui, mas que se calhar pode ter sido resultado de um dezembro mal, como é que eu posso dizer, mal gerido. Então, a Vânia, eu gostava de saber, supondo que eu já torrei o meu dinheiro em dezembro, que já dei, que já festejei lá de um jeito, estou sufocada. Então, para si, que dicas poderia deixar numa situação como essa para um janeiro, vamos lá, digamos, menos sofrido, considerando que ainda há despesas e há por se fazer, contando que eu já cometi o erro. O que eu queria aconselhar, Vânia? Ok, é uma pergunta um pouco difícil, porque estava a dar, numa situação em que, epá, o leite já está derramado. Gramado, sim. Estamos sem saldo, sem provisão, estamos no mês de janeiro.
A situação que me apresenta é esta, né? Estamos no mês, ou estando no mês de janeiro, onde temos matrículas por pagar, ainda temos que nos alimentar, temos a renda por pagar e pronto. Nesta situação, o que eu iria dizer era, yeah, é complicado mesmo, mas é por isso que a Palmira estava aí a dizer, nós temos é que prevenir isso, né? Porque as pessoas acabam entrando em endividamentos, né? Para poder suprir as despesas e acabam pedindo assim um empréstimo bancário ou a alguém mais próximo. E uma dica é evitar ao máximo pedir empréstimos a agiotas, né? Esse é o primeiro passo. Não precisa necessariamente se alarmar e ir envolver-se com a agiota, porque em vez de resolver o seu problema, poderá eventualmente agravar. E outro aspecto é tentar encontrar alguma atividade para fazer que possa dar algum retorno, algum valor. Mas que atividade se não tenho dinheiro? Qual há de ser o capital? A prestação de serviço, por exemplo, oferecer-se para prestar serviço ao domicílio, né, em casas, fazer trabalhos que não necessariamente é preciso ter um capital para poder investir, mas só para ganhar mais renda, ah, um valor extra, além daquilo que é o seu rendimento mensal. Mas eu diria, a melhor solução seria prevenir para que isso tudo aconteça. Quando eu estava pronto, a programar o dezembro, assim como o próprio janeiro. Há valores que nós recebemos como 13º salário, que nós acabamos esbanjando, consumindo no âmbito das festividades, né? No mês de janeiro, de dezembro. Mas este valor seria este que nós deveríamos guardar, ou seja, há quem até já pagou a mensalidade da escola, estando ainda no mês de dezembro. Então, vamos tentar, no máximo, priorizar os custos fixos para que depois não nos venhamos ou não nos encontremos em situações como esta, né? Difíceis. A minha sugestão, a minha dica é evitar ter o empréstimo com agiotas, prestar serviços que não necessariamente acarrete, ou seja, necessite de um capital para esse mesmo investimento, uma vez que não tem valor para o efeito. E se calhar pedir até, vamos lá, pedir ou solicitar um pagamento antecipado pela prestação de serviço. Essa é uma das soluções, mas que não vai nos trazer outras consequências ou mais carga para quem já está numa situação de desprovisionado, né, em termos financeiros. Ok. Obrigada, Vânia. Com a sua intervenção, Vânia disse que o ideal é prever e que também vamos lá fazer um orçamento familiar, não é? No qual prioriza os custos fixos. Então, criou-me aqui, vamos lá, uma dúvida, com vontade de perguntar, se calhar pedir para a Vânia partilhar conosco, por exemplo, olhando no geral, não é? Sem que seja um orçamento específico para o mês de dezembro, mas olhando para uma família, vamos lá, o que é que Vânia iria sugerir no que diz respeito ao orçamento familiar, nessa questão de priorizar custos fixos? Então, como é que Vânia iria sugerir, por exemplo, para que o casal, né, ou a família conceba o seu orçamento, olhando assim no geral, não indo especificamente para Natal, mas no dia a dia, não é? Ou em cada mês. Como é que deve ser o orçamento de uma família, na sua visão? Ok. O orçamento familiar inicia pela pequena pergunta, né? Que é qual é o nosso ponto de situação financeira? Nós temos que nos conhecer ou saber qual é a nossa posição financeira
da família, né? E depois daí nós vamos fazer aquilo que é o orçamento, olhando para a nossa renda, o nosso valor. Eu daria isso como um exemplo muito caricato e simples. Por exemplo, se nós vamos construir, ou seja, a família sonha em construir uma casa, normalmente o que as pessoas fazem? Vão atrás do terreno, não é? Vão à busca de um terreno. Depois começam a fazer uma planta, desenham uma planta para construir naquele espaço. Mas ainda nem sequer sabe quanto é que tem para poder tornar este sonho real. E quando se nós vamos primeiro atrás do terreno, depois fazemos uma planta e aí começamos a nos questionar quanto é que temos. Eventualmente foi comprar um terreno numa zona onde precisa de aterros, não é? Precisa de aterrar e são custos. A planta que fez é de rechão primeiro e é uma planta que eventualmente já foi aprovada, né? Eventualmente. E para iniciar ou concretizar aquele projeto já torna difícil porque o seu capital, ou o seu valor, ou a sua renda é inferior. Então, nós temos primeiro a nos conhecer, nos posicionar e ver quanto é que nós temos. É ali parte do nosso orçamento. Então, daí vamos verificar quais são os custos fixos. Custos fixos são definidos, aqueles são custos, como a palavra diz, fixo, ela está sempre lá. Por exemplo, quem está a arrendar é um dos Entende? exemplos de custo fixo. Não tem como. Aquele custo vai estar ali todos os meses. E às vezes a sua alteração é para mais. E Hum, depois vamos ver a questão da alimentação. Mas nós, como cristãos, né, até posso dizer o dízimo é um dos primeiros pontos dos nossos custos também, onde deve ser incluído. E depois vamos colocar aqueles bens primários e secundários que, na sua ausência, ou tendo ou não, elas não impactam muito ou não trazem assim uma grande diferença na nossa vida. E depois vamos fazendo aquilo que é a poupança e investimento. Então, tentando, no mês seguinte, vamos tentar ver qual é o custo que mais pesa no nosso orçamento e tentar minimizar ou reduzir aquele valor para podermos incrementar a nossa poupança ou então o nosso fundo de maneio ou capital para investimento. São valores diferentes. Por quê? Por que que eu digo isso no nosso orçamento tem que constar? Porque o orçamento, nós quando definimos tanto para renda, tanto para construção, tanto para alimentação, tanto se não há entrada, nós não estamos a fazer nada. Aprendi que, se mesmo que eu receba mensalmente 250 mil meticais e tudo vai para gasto, eu não estou a fazer nada. É preciso termos um valor que entra, ainda que seja pouco. É por isso que há pessoas que, mesmo trabalhando em instituições que eventualmente paguem bem, fazem alguma coisa que é para criar provisão para outros custos que, ou seja, o item de poupança, assim como o item de investimento, mas isso é planificado, como a própria Palmira já disse. Então, o orçamento passa necessariamente, primeiro, de poder se identificar em termos de valores que tem. E daí vamos desenhar a planilha ou fazemos a listagem, nem precisa fazer mapa, quem pode pensar, ah, é difícil, mas pode fazer uma lista. E nessa lista vais avaliando mês a mês qual é o custo que nos mais está a pesar, qual é o impacto desse custo para a nossa família. Será que isso está imperioso, é essencial ou não? Então, assim, vamos ajustando e também com um foco também para o investimento, porque nada nos adianta só receber e gastar, não estamos a fazer nada. ok, muito obrigada, Vânia. Vejo que temos a Palmira conosco. Olá, Palmira, bem-vinda de volta. Olá, Então, Natália. eu gostaria de ouvir de si também. Estamos aqui, já tínhamos feito um salto, saímos do dezembro e fomos para o janeiro, considerando, que a Natália, vamos lá, gastou muito e gastou de qualquer maneira, e então no janeiro sufocada.
Então, queria também ouvir de si, vamos lá, como é que eu posso dizer? Vamos lá. O que que a Palmira me aconselharia nessa situação na qual eu já esbanjei, não é? O salário, etc. Celebrei a torto e a direito e em janeiro estou sufocada, mas tenho lá as minhas despesas, as fixas, mas estou num sufoco. O que é que poderia aconselhar-se num caso como esse? Ok. Natália, eu começaria a dizer o seguinte: ainda bem que estamos a gravar o programa em dezembro, para evitar que a Natália já entre rota em janeiro. Eu já disse. Então, Sim, antes sim. de nós estarmos aqui a pensar e a programar um janeiro roto, que tal nós prepararmos um dezembro melhor para nos impedir de entrar num janeiro que nos deixe rotos? Porque nós já ouvimos aqui que essa época é uma época que nos deixa, de certa forma, vulneráveis, né, aos gastos. Precisamos, de certa forma, ser racionais. Então, eu diria que, antes de aconselhar aqueles que vão gastar, ainda bem que ainda não gastaram, tem tempo de fazer alguma coisa. A primeira coisa é que, na verdade, nós precisamos ser racionais. Eu diria que o mês de dezembro, ele tem, vamos por assim dizer, a questão de que é verdade que ele tem muitos gastos, mas ele também oferece oportunidades se nós formos organizados. Antes mesmo de responder exatamente o que a Natália me pergunta, eu diria que é uma fase agora importante, como família, como indivíduos, nós aproveitarmos preparar as festas e até um janeiro menos pesado. Por exemplo, a essa altura que estamos a gravar o programa, nós ainda não estamos nos meados, estamos próximos dos meados de dezembro. Se nós olharmos para a tendência do mercado, das lojas, nós vamos perceber que ainda existe uma oportunidade de encontrar os preços minimamente estáveis, minimamente estáveis. Sobretudo, vamos falar de produtos de primeira necessidade. Havemos de notar que, à medida que o mês avançar, quanto mais próximos estivermos à época da quadra festiva, exatamente, os preços vão ter a tendência de explodir e eles vão permanecer assim em janeiro por algum tempo. Então, se nós já saímos de um dezembro com muitos problemas, fica muito mais difícil nós nos estabilizarmos no mês de janeiro, porque, afinal de contas, já estamos sem dinheiro. O correto seria aproveitar agora a época do mês de dezembro, que ainda existe alguma estabilidade sobre o mercado, podemos assim dizer, e quem sabe acumular produtos de primeiras necessidades. Dicas muito práticas. Acumular produtos de primeiras necessidades, de necessidades básicas, que estarão caros nos próximos dias e que estarão caros também no começo de janeiro. Uma grande oportunidade que os mercados nos oferecem também nessa época em que nós estamos, há muitas promoções, há muitas, vamos assim usar o termo Black Friday, por aí onde nós andamos. Se nós pudéssemos aproveitar algumas dessas promoções de produtos que nós iremos precisar em janeiro, alguns pais, até de forma muito preparada, já podem antecipar, por exemplo, a questão da compra do material escolar. Se nós sabemos que as crianças vão entrar no próximo ano, em janeiro, esses produtos que hoje estão na promoção e se calhar custam a metade do preço, vão custar o preço normal e nós já não teremos dinheiro lá para atender a isso, porque nós já teremos gasto dinheiro com as festividades. Então, que tal começar, de certa forma, a fazer um estoque de produtos, de certa forma, de primeira necessidade, para garantir que quando chegar janeiro, e nós ainda verificarmos aquela subida dos preços, nós já tenhamos alguma coisa na nossa reserva que nos permita aguentar os primeiros dias, as primeiras semanas do mês para podermos sobreviver. Porém, nós sabemos que nem todos irão agir de forma inteligente, mas é bom realmente que as pessoas façam isso. Se nós não pudermos fazer, a outra dica que seria muito importante é que nós precisamos, além de pensar em gastar, em adquirir, dezembro é também uma ótima oportunidade de fazer dinheiro,
porque parecendo que não, já que as pessoas estão muito mais suscetíveis a comprar, a, sim, a gastar, cada um de nós que de certa forma tem algum tipo de habilidade que pode transformar isso num bem ou num serviço, deveria aproveitar a época de dezembro para fazer dinheiro. Por exemplo, existem pessoas que. Eu vou falar da Natália, por exemplo. Eu sei que a Natália é uma boa boleira. E nós Estava a sabemos que demorar. eu já fiz uma publicidade, ainda bem, aqui Ah, os não, internautas que forem venham, assistir, eu, venham. eu, eu estou a fazer o meu papel de dezembro, né? Sim. Eu estou no Ah, mês próprio para desconto na isso. Natália, nessas festas, venham, sim. Sim, eu estou no mês próprio para isso. Então, já que a Natália sabe que vai gastar, e se calhar, vai gastar um pouco além do que tem gasto nos outros meses, e que, de certeza, quando chegar janeiro, a Natália terá menor capacidade financeira, aproveite de alguma forma. Ganhar dinheiro também em dezembro. Se tiver habilidades que você pode vender em forma de bens ou em forma de serviços, faça isso, porque é uma renda extra que você estará a acrescentar ao seu orçamento ou às suas entradas, que vão lhe servir a posterior. Estamos aqui a falar de coisas básicas, como podes fazer bolos, biscoitos, salgados, entre outras habilidades. Cada um sabe o que pode vender nessa época em que as pessoas estão muito dispostas a comprar. São pequenos bens, pequenos serviços que as pessoas estão com muita facilidade, muita susceptibilidade, posso assim dizer, de gastar dinheiro, porque Estamos esse a ter valor alguma. nos dê Ah, estabilidade em janeiro. Porque, de certa forma, pode ser difícil vender bolos em janeiro, mas é muito uhum, mais fácil fazer isso agora em dezembro. Então, sim. pense no janeiro estando ainda em dezembro. Crie estratégias claras agora que lhe ajudem a ter um dezembro mais fácil. Obrigada, obrigada, Natália? Paulina. Oi, obrigada por essas dicas. Já tô mesmo a gostar. Se definitivamente tivermos um janeiro roto e sufocado, não terá sido por falta de aviso, de informação e de conhecimento, porque estamos a receber diretamente aqui das nossas painelistas. Já estamos mesmo na reta final do nosso programa. Eu vou assim, Vânia, se calhar, para pedir suas últimas considerações, não é? Em relação, enfim, ao tema, mas também, pronto, se quiser deixar algum conselho, alguma dica para os nossos internautas, esse é o momento. Ok, uma dica: não se preocupem com grandes panquetes. Vamos tentar ajustar o máximo possível as nossas despesas para que não sejam maiores. Vamos nos juntar sim em família, vamos conviver, vamos festejar e, se possível, fazer aquela distribuição, por exemplo, de uma prepara um prato X, outra prepara o prato Y e depois vão se juntar com a família. Procurem fazer uma ornamentação mais natural possível, estar em ambientes que não carecem de, por exemplo, um custo para se arrendar. Procurem valorizar mais a proximidade, não é? E não olhar mais para aquilo que são os custos, porque como nós estamos aqui a falar, vem ali o janeiro, temos mais despesa, é época festiva, mas temos que ser racionais nas nossas despesas, vamos evitar gastos por impulso, não é? Às vezes, aquilo que parece estar barato ou baixou, ou reduziu o preço, nem sempre é porque nós precisamos, também é um detalhe. Por mais que um produto esteja na promoção, não é porque, por exemplo, eu tenho que ter, só porque mudou de cor, mas aquilo, a verde que eu tinha lá em casa ainda funciona, mas porque epa, já lançaram um vermelho, então eu vou correr para comprar. Então não podemos esquecer que o marketing está a fazer o seu trabalho nessa fase e nós temos é que nos posicionar em relação a estes eventos todos que acabam nos atraindo para uma decisão precipitada que depois acaba nos custar o bolso. Obrigada, Vânia, muito obrigada. Tocou num ponto que
é importante e acho que pronto, quero só comentar um pouco que ainda na semana passada, em conversa com alguém, a pessoa contou-me, por exemplo, que já não quer celebrar com familiares, porque o que tem acontecido é que nessas celebrações a família, né, da pessoa fica sufocada porque só ela é quem tira, digamos, vamos lá, é quem tira o valor para a comida ou para aqueles gastos todos. Então, que os outros membros familiares não entravam, ou que as outras famílias não entravam. Então, isso acabava sobrecarregando, que ela prefere já celebrar, digamos, vamos lá, em casa, Sozinho. ou sim, só com a família e não com outros membros, porque depois ficam sobrecarregados com o janeiro pesado e isso tem acontecido com frequência. Então, despertou-me agora quando a Vânia deu a dica de que, pronto, vamos nos reunir em família, mas, né, cada família pode tirar uma coisa, juntando, fica uma coisa grande e dá para celebrar sem sufocar uma ou outra família. Muito obrigada, Vânia. Vou assim, Palmira, também para pedir últimas considerações e prontos, se calhar comentar um pouco sobre um ponto que não vi da Palmira, que é uma dica assim, né, sobre o orçamento familiar no geral, sem considerar especificamente para dezembro, mas no geral, o que priorizar, o que não priorizar no orçamento familiar. Uhum. Ok, muito obrigada, Natália, mais uma vez. Sobre a questão do orçamento familiar, a verdade é que nós precisamos fazer um orçamento que seja muito realístico, né? A realidade de cada família. Nós não temos que viver na base de comparações, nós temos que fazer um orçamento muito realístico para que depois nós consigamos executar ou cumprir. Existem itens que fazem parte da distribuição do orçamento. Eu entrei um pouquinho no final da resposta da Vânia, mas eu ouvi. É importante nós categorizarmos as nossas. Primeiro, é importante nós certificarmos que nós temos entradas, né, ao nível da nossa família. A família precisa trabalhar para conseguir ter alguma fonte de renda. Não estamos aqui a falar do emprego, não, estamos a falar do trabalho. Uma família digna é aquela que trabalha e, de certa forma, terá alguma fonte de rendimento para atender às suas necessidades, porque o orçamento ele é feito das entradas e das saídas. Então, não podemos definir as nossas saídas se nós não temos as entradas. Então, seja qual for o tipo de trabalho ou a quantidade de entrada que a família tiver, é possível viver estabilidade financeira. Quando nós estamos aqui a falar de estabilidade, nós não estamos a dizer que o orçamento é algo que nos torna ricos ou pobres. Quando nós falamos de estabilidade, nós estamos a dizer que a família vive dentro do padrão que ela consegue diante daquela que são os seus rendimentos. A verdade é que muitas pessoas não conseguem viver dentro disso simplesmente porque elas não param para pensar, para refletir realmente o quanto elas ganham e o quanto elas têm disponibilidade de gastar. A verdade é que não importa se nós queremos fechar olhos para as nossas entradas e só queremos dar olho para as nossas saídas, sempre vai chegar o momento que o orçamento vai pesar e nós vamos perceber que nós estamos rotos, que nós estamos num déficit. Então, é preciso que, de forma realística, a família saiba qual é a disponibilidade que tem em termos de entradas. Diretamente relacionado à quantidade de entradas, eles vão definir aqueles que são os seus gastos. Quanto menos entradas nós tivermos, naturalmente nós teremos que fazer maior corte sobre os nossos gastos, porque nós não teremos capacidade de atendê-los. Quando nós falamos das nossas saídas ou dos nossos gastos, nós temos que aprender a priorizar. Nem todos os orçamentos vão compreender todas as etapas, dependendo do quanto nós ganhamos. Como Uhum. cristãos, eu diria que em termos de prioridade, se nós estivéssemos ali a olhar a nossa pirâmide, nós teríamos na base os nossos dízimos, as nossas ofertas. Precisamos ser gratos a Deus, seja lá qual for a nossa quantidade ou fonte de renda. Isso nós precisamos fazer. Como cristãos, nós queremos nisso. Ele como doador da vida. Depois que nós saímos dessa despesa, que é a mais básica das básicas, determinamos aquelas que são as despesas fixas. As despesas fixas são aquelas que a gente sabe que não tem como sair delas.
Se nós precisamos pagar a renda, precisamos pagar comida, comprar comida. Se temos que pagar a escola, temos que pagar. A gente sabe que não tem como fugir dessas despesas. Antes de atender qualquer outro tipo de despesa variável, é importante se fixar nas despesas fixas. Às vezes, o orçamento não vai passar disso. Só de definir as despesas fixas, nós já sabemos que daí nós não conseguimos sair. Se É esse for o verdade. caso de uma família, é muito importante que a família entenda que essa é a sua realidade. Criar mecanismos de aumentar a sua renda para que consiga colocar as outras despesas variáveis. Porque não adianta, num orçamento, que eu só consigo pagar as despesas fixas e eu priorizar tudo que não é fixo. O que fica depois, no final, é que eu vou me endividar, eu vou me colocar em problemas com terceiros, entre outras coisas. Essas coisas são problemas que vão criando outra dimensão de problemas. Então, quando nós temos a planificação, nos ajuda a ter os pés no chão, porque a gente sabe que o meu orçamento permite ir até aqui, permite fazer isso e não me permite fazer aquilo. E muitas das vezes, quando nós temos essa clareza, nós trabalhamos mais para poder adquirir um pouco mais, para poder atender as outras coisas que a gente não sabe. Aliás, que a gente não pode atender naquele dado momento. É normal que em determinada fase da vida nós não consigamos atender a tudo. Porém, é importante ter essa noção, porque as pessoas que melhoram são aquelas que conhecem a sua real condição. Enquanto você não conhece de fato qual é a sua condição, você não vai se esforçar para melhorar, porque até de forma ilusória você pode pensar que está bem, ou que suas entradas são suficientes. Então, é muito importante ter um orçamento, né? Eu ouvi a Vânia comentar, não é um bicho de sete cabeças. Nós estamos aqui a falar para pegar no computador e desenhar uma planilha, que sei lá, depois nem você entenda. Claro, quem puder fazer um orçamento nessa dimensão, tudo bem. Mas nós estamos a dizer coisas simples, como ter um papel, uma caneta dentro de casa, de preferência onde marido, mulher, ou se é solteiro, solteira. Você consegue escrever, é importante anotar. É um hábito muito simples, mas que muitas pessoas não têm e que causa muitos problemas. Anotar simplesmente o que a gente ganha, o que a gente tira, o que sobra. No final de um determinado período, nós conseguimos ler aquilo que escrevemos e nós sabemos perceber o que nos gasta mais, o que nos gasta menos. E às vezes nós podemos avaliar se de fato aonde temos gastado o nosso dinheiro é aonde precisamos gastar. Isso pode nos ajudar a fazer algumas reflexões sobre a nossa vida. Ou também podemos perceber que estamos indo bem, mas na verdade precisamos ganhar um pouco mais, precisamos poupar, precisamos investir, precisamos fazer sempre um pouco mais. O investimento não deveria faltar em qualquer organização de qualquer orçamento, porque na verdade nós precisamos criar meios, formas que incrementem a nossa renda, né? Com o estilo de vida da atualidade, quase ninguém está satisfeito com aquelas que são as suas entradas. Então, é preciso fazer alguma coisa a mais, envolver todos os membros da família nessa questão da gestão do orçamento. Quando a família tem noção sobre a real situação do orçamento, a família colabora. Às vezes é preciso dizer para os filhos que tudo o que temos são 500 meticais para gastar em energia durante o mês. Se não cuidarmos, assim que a energia desligar durante o mês, não temos energia até o mês que vem. Isso, de certa forma, consciencializa os membros da família, porque eles começam a conhecer os seus limites, diferentemente de quando não se fala sobre nada. Se tem filhos, o casal, há uma determinada fase em que os filhos já podem compreender determinadas coisas, é importante envolver os filhos na questão do orçamento familiar. E sempre que for possível fazer algo mais para ganhar uma fonte extra para o nosso orçamento. Espero ter respondido. Então, é importante que nós sejamos planificados. Com relação às dicas ou a consideração final sobre o mês em que nós estamos, gostei da intervenção da Vânia. Uma das coisas que eu diria é: tenhamos domínio próprio, porque o mês em que nós estamos é um mês em que facilmente somos influenciados por todos os lugares onde nós andamos. Como eu comecei na minha introdução, há um espírito festivo que gira pela cidade e pelo mundo. Até mesmo para aqueles que estão sem programa, se saírem um pouquinho para conversar com os amigos, com a família, você encontra programa nesse mês de dezembro. Mas é muito importante que a pessoa tenha pés no chão,
saiba ver o que pode e o que não pode. Em determinados momentos será importante dizer não no mês de dezembro para garantir a sua estabilidade. A questão de ter as finanças organizadas é muito mais do que simplesmente ser financeiramente organizado. Uma pessoa com uma vida financeiramente organizada é uma pessoa muito mais tranquila, com menos estresse, com melhor qualidade de saúde, melhor qualidade de vida. Então, pensemos que são vários fatores relacionados. É uma pessoa que vai entrar em um janeiro menos endividado. Então, evitemos fazer comparações. Estamos no mês de dezembro, porque a família do meu amigo, do meu irmão, fez aquela viagem, nós também vamos fazer, e às vezes nós nem nos preparamos, talvez eles se prepararam para fazer uma viagem, porque eles fizeram uma ceia farta e nós também queremos copiar algo do gênero. Evitemos as comparações. Cada um com os pés no chão, faça aquilo que está dentro das suas capacidades, lembrando que celebrar ou comemorar não é simplesmente comida, não é simplesmente viagem, é também abraço, é comunhão, é união, tudo isso é festividade. Nós podemos fazer, sim, celebrações que não exijam tanto dispêndio de dinheiro. Se nos organizamos para gastar, tudo bem, gastemos. Mas se nós não nos organizamos, então façamos algo simples, usemos as dicas que acabamos de receber e preparemos o dezembro de 2026, para que o dezembro de 2026 seja melhor, para que possamos fazer aquela viagem ou aquelas outras coisas que nós queremos. Então, é importante que cada um tenha os pés no chão, porque no final das contas a responsabilidade é individual, as dívidas são individuais, o peso sobre a consciência, o peso sobre o orçamento é individual. Então, se você não se preparou como os outros, não gaste como os outros. Viva com os pés no chão, sabendo que o futuro irá chegar e você estará aí para atender o seu futuro. Então, cuide-se, que tenha um dezembro feliz, né? Acima de tudo, que Jesus seja o centro dessas celebrações, né? Porque isso é que mais Amém, importa. Bom, amém. que E Deus não nos possa abençoar a esqueçamos, todas as famílias. amém. E não nos esqueçamos dos necessitados, atenção. Sim, sim. Temos Exatamente. isso, não é só para já, por ser dezembro. No nosso Uhum. orçamento, esse é um desafio muito grande, que no nosso orçamento incluamos também as pessoas necessitadas. A Hermela Noai diz que dinheiro não é uma maldição, mas ela é mal usada. Se nós usamos o dinheiro só para nós, de forma egoísta, ela acaba sendo uma maldição, porque olhamos só para nós e para podermos estar bem, quer dizer, vamos dizer, uma forma egoísta, né? Em resumo. Então, vamos incluir nessas festividades também as pessoas próximas a nós que precisam de algum apoio. Amém. Obrigada. Dica de ouro aqui a fechar. Foram tantas dicas, dicas, dicas e caiu uma também importante, última, mas não importante, para que possamos ter atenção com as pessoas que precisam, com as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade ou necessidade ao nosso redor, as que conhecemos, vamos lá, no seio das nossas congregações, dos nossos bairros, mas também podem ser enfim, nos orfanatos ou etc. Então, muito obrigada mesmo a Vânia, a Palmira. Foi um programa bonito, eu gostei muito, aprendi muito mesmo. E Amém. espero que nossos internautas também tenham aprendido e que tenham prestado as nossas dicas para que possamos ter uma quadra festiva menos sufocante e que possamos ter umas festas felizes sem culpa no bolso. E pronto, se calhar vou aqui só recitar algumas dicas que eu gravei, não é? Uma é que possamos ter domínio próprio, que possamos fazer um orçamento realístico e que possamos preparar o nosso dezembro ou a quadra festiva com antecedência muito cedo para que possa nos permitir passar essa fase bem, sem sufoco. E assim terminamos o nosso programa, querido internauta. Foi um prazer estar aqui convosco. Nós nos despedimos com a promessa de voltar na próxima semana para mais uma conversa. Muito obrigada. Tchau, tchau, Palmira.
Tchau, Natália. Foi um prazer. Tchau, Vânia. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.